Eu tenho uma palavra do coração de Deus para o teu coração, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de São Marcos, Marcos capítulo de número 8, versículo de número 22. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. O primeiro livro é Mateus, depois de Mateus vem Marcos. O capítulo é o 8 e o versículo é o 22. Diz assim: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para a sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Queridos, existem aqui 3 lições de Deus para a nossa vida, 3 direcionamentos de Deus para nós. Primeiro deles, nós temos que sair da onde nos tira e da onde nos limita a visão. Você sabe que Deus, Ele opera maravilhas, Deus tem um plano, um propósito, Deus cura, liberta, salva, transforma. Ele está disposto a abençoar a nossa vida, porém, Deus só não vai conseguir operar o que Ele gostaria de operar, fazer o que Ele gostaria de fazer na nossa vida, com uma condição. Quando é que Deus não opera na nossa vida? Quando há incredulidade, quando a gente deixa a dúvida tomar conta, quando a gente deixa a dúvida entrar no nosso coração. Jesus, antes de operar o milagre na vida daquele cego, a Bíblia diz que Jesus pegou ele pela mão e tirou ele da aldeia. Porque dentro daquela aldeia havia incredulidade, dentro daquela aldeia havia um povo desinteressado pelas coisas de Deus. Dentro daquela aldeia existiam companhias, amigos, que não eram da mesma fé, que não acreditavam na palavra de Deus, que não estavam crendo como deveria, e a incredulidade daqueles homens iria influenciar no resultado que aquele cego teria. Porque a incredulidade daqueles homens iria tornar aquele homem incrédulo. Você sabe que o Senhor Jesus, Ele ensina: anda com o sábio e será sábio, sem querer deturpar o que a palavra de Deus diz, mas anda com o murmurador, você vai ser um murmurador. Anda com o incrédulo, você vai se tornar um incrédulo. Abraão, ele estava dentro da sua tenda, em Gênesis 15, a Bíblia diz que Abraão estava ele se lamentando: Deus, o que o Senhor vai me dar? Eu ando sem filhos, o mordomo da minha casa será o Damasceno Eliezer. Deus se manifesta a Abraão e fala assim: Abraão, eu sou o teu escudo e tua vitória vai ser muito grande. Sai dessa tenda, vem para fora, olha para o céu, conta as estrelas se você pode contar, assim será a tua semente. Deus fez Abraão sair da tenda dele. O que representa essa tenda? A tenda da incredulidade, a tenda da falta de comunhão, a tenda da carnalidade, a tenda do preconceito, a tenda, seja lá daquilo que for, que te separa de Deus, que te impede de crer. Você sabe que se você não mudar, às vezes a pessoa ela se converte, mas não muda as amizades, não muda os locais que ela frequenta, e ela não consegue ter aquela fé viva, aquela fé ativa. Por quê? Porque aonde você vai, as pessoas com que você tem contato, influenciam diretamente na tua comunhão. Você está naquela fé e a pessoa fala assim: não é bem assim. Você está naquele primeiro amor e a pessoa está te mostrando um monte de defeito, um monte de coisa, e você precisa sair dessa tenda, olhar para o céu, ver a grandeza de Deus. Você tem que sair dessa aldeia, desse lugar de incredulidade, desse lugar de muitas vezes carnalidade, falta de compromisso com Deus, sabe, do meio dessa preguiça, e buscar a Deus. Porque se Deus quer te abençoar, Ele só vai te abençoar se você crer, se você estiver na fé, se você obedecer, se você estiver disposto a fazer aquilo que Ele manda. Aí Jesus tirou aquele cego da aldeia. O que Jesus fez? Cuspiu nos olhos do cego e impôs as mãos. Imagine se Jesus tivesse cuspido nos olhos daquele cego dentro da aldeia. Os amigos daquele cego iam falar assim: poxa, que absurdo, você vai deixar esse homem ficar te humilhando? Você está fazendo isso só porque ele é cego, né? Mas não era um ato de fé. Segundo o ensinamento que Deus nos dá aqui,
nós temos que entender que Deus trabalha da forma que Ele quer. E se Deus tem falado ao teu coração para você fazer um propósito, quem é você para falar que não é? Se Deus está mostrando para você que você tem que fazer uma campanha, que você tem que fazer um voto, quem somos nós para dizer para Deus o que é que Ele tem que fazer? Como nós aprendemos aqui no domingo anterior, assim como o vaso nas mãos do oleiro, assim Deus quer fazer conosco. Ele quer que nós sejamos um vaso nas mãos dEle, que é o verdadeiro oleiro que quer moldar a nossa vida. Naamã, a Bíblia diz que ele foi até o profeta, esperando que ele receberia uma oração em posição de mãos, que o profeta ia passar a mão na lepra, iria determinar a vitória dele, ia ser curado. Só que não foi o que aconteceu. O que aconteceu? A Bíblia diz que o profeta nem recebeu ele, e falou assim: vai e lava-te nas águas do Rio Jordão. Se você for hoje em Israel, as águas do Rio Jordão são cristalinas, mas na época de Naamã, não havia saneamento básico, e as águas do Rio Jordão eram impuras, eram barrentas, eram águas sujas, não eram águas cristalinas como é hoje. E aí, diz a Bíblia que ele não aceitou. Ele falou: não, Abana e Farpar são rios de Damasco, muito melhores do que os rios de Israel, muito melhor do que esse Rio Jordão, eu não vou mergulhar ali. E se ele não mergulhasse, ele não seria curado. Sabe por que Naamã foi curado? Porque ele fez um ato de fé. Ele obedeceu o que Deus falou. Deus falou para mergulhar, ele mergulhou 7 vezes, e na 7ª vez a Bíblia diz que a pele dele se tornou como a pele de uma criança. Então, se Deus falou para você ungir, unja. Se Deus falou para você fazer 7 semanas uma campanha, faça. Se Deus mandou você beber água, levar água para dentro de casa, leva. Se Deus mandou você aspergir a água no teu local de trabalho, faça. Aquilo que Deus tocou no teu coração. Porque Deus, Ele opera de muitas formas, da maneira que Ele quer. Só que às vezes a gente fica religioso. Às vezes a gente acha que conhece muito a Deus, só que a gente se esquece que Jesus cuspiu nos olhos do cego, que Jesus fez um lodo, passou nas vistas de um cego, mandou o cego lavar no tanque de Siloé. A gente se esquece que Paulo entregava lenços de avental de seu corpo aos enfermos e eles eram curados. Atos de fé. E aí vem um religioso ou outro e vem falar mal. Só que quem somos nós para dizer a forma que Deus quer operar? Deus opera da forma que Ele quer. Deus faz a obra da maneira que Ele quer. Tudo que eu tenho que fazer é crer, é sair do lugar que limita a minha visão, sair do ambiente que me deixa para baixo, que me desanima, que não deixa eu ver as coisas de Deus, que não deixa eu exercitar a minha fé. Quem entendeu, diga graças a Deus. Terceira coisa que me chama a atenção: aquele homem, ele recebeu 2 toques de Jesus. O primeiro toque, a Bíblia diz que ele enxergou, só que ele não enxergou ainda como deveria. Ele estava enxergando os homens como árvores que andavam. E quando ele relatou isso para Jesus, Jesus viu que a obra não estava completa, e Jesus foi lá e deu o segundo toque. Você sabe que Deus, Ele quer fazer uma obra completa na tua vida. Talvez você entrou aqui cheio de problemas e você já teve uma melhora. Talvez você é alguém que diz assim: poxa bispo, da época que eu aceitei Jesus, que eu entrei para a igreja, para agora muita coisa boa já aconteceu. Mas Deus manda eu te dizer nessa hora: não é tudo, a obra ainda não está completa. Eu ainda tenho muita coisa para fazer na tua vida. Não deixe de crer e lute para que a obra de Deus seja completa na tua vida. Tem pessoas que não dormiam direito, agora está dormindo. Mas Deus quer prosperar você, Deus quer pôr paz no teu casamento, Deus quer abençoar os teus filhos. Tem gente que entrou na igreja com o casamento destruído, mas ainda não tem conseguido ainda uma saúde forte, está faltando alguma coisa. Tem gente que já se batizou nas águas, mas ainda não é batizado no Espírito Santo, não fala em línguas. Deus quer fazer uma obra completa na tua vida. Deus, Ele quer te curar, te prosperar, te abençoar, te fazer feliz e te levar para o céu. A obra de Deus é completa. E aí a Bíblia diz que aquele homem estava enxergando, mas ele não estava enxergando plenamente, ele estava enxergando os homens como árvores que andam. Você sabe que hoje tem muita gente assim na igreja, a visão turva ainda, a visão curta, não consegue enxergar aquilo que Deus gostaria que enxergasse. Você sabe que as coisas foram criadas para serem usadas, e as pessoas foram criadas para serem amadas. Porém, há uma inversão de valores nos dias de hoje. Como assim, bispo? As coisas estão sendo amadas e as pessoas estão sendo usadas. Está tudo mudado.
Ao invés das pessoas usarem as coisas e amarem o seu próximo como a ti mesmo, as pessoas estão usando o seu próximo e amando as coisas. O amor de um irmão para com o outro, de um ser humano para com o outro, está esfriando a cada dia. A visão está turva. As pessoas não conseguem discernir o que é santo, o que é divino, daquilo que é humano, daquilo que é da religião, daquilo que é uma falha humana. Aí nós ouvimos, o líder tal pecou, caiu, roubou, fez algo errado. Aí as pessoas não conseguem discernir o que é espiritual do que é humano. Aí sabe o que elas fazem? Um líder fez alguma coisa errado, estou saindo da igreja. E ela vira as costas para Deus. Mas espera aí, que visão é essa que a gente tem? Imagine só, está amarrado em nome de Jesus, desde já, né? Mas imagine só, que eu peque. Você vai largar Jesus por causa de mim? Imagine só que eu cometa um delito, que eu venha falhar. Por causa de mim você vai largar Jesus? Espera aí, que fé é essa que você tem? Você está misturando erros humanos com as coisas divinas. Porque Deus não tem nada a ver com isso. Deus deu livre-arbítrio, meu irmão. É questão de escolha. Ser santo, ser de Deus, praticar a palavra é questão de escolha. E se eu falhei, é porque eu fui mau caráter. Não foi culpa de Deus, foi meu mau caratismo. Se eu falhei, é porque eu fui fraco, eu vacilei. Não foi culpa de Deus, foi eu que vacilei. Em algum momento eu não orei, em algum momento eu deixei a vaidade entrar no meu coração, em algum momento eu não cumpri o que Deus diz. Quer dizer, Deus ele fala, Deus ele usa, Deus ele dá a direção. Aí eu erro, a culpa é de Deus? Eu errei porque eu fui mal. Aí às vezes o Senhor fala assim, o padre cometeu pedofilia, o pastor roubou, sei lá, mas quem fez coisa errada, ora por ele, mas não larga a tua fé. Troque de igreja, mas não larga a tua fé. Quem entendeu, diga graças a Deus. Eu não posso agora, se estoura um escândalo na televisão, eu olhar para aquilo e esfriar minha fé. Tem gente que deixa de orar. Tem pessoas que se alguém trair ela, se alguém mentir para ela, se alguém falhar com ela, sabe o que ela faz? Quer saber uma coisa? Deus não existe. Deus não existe porque um ser humano enganou você. Deus não existe porque alguém usou o nome de Deus para se beneficiar e te enganar. Deus não tem nada a ver com isso não. A Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Adão e Eva falharam. O que Deus fez? Tirou do paraíso. Então às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas a visão dela ainda está curta. Ela ainda enxerga os homens como árvores que andam. Ela não consegue separar o que é o divino, o que é a vontade de Deus, o que é a Bíblia, o que é o sagrado, daquilo que é humano, daquilo que é religião, daquilo que é doutrina do homem. Ela não sabe discernir as coisas. Uma certa vez fui evangelizar, e eu estava evangelizando um mendigo, e o mendigo falou assim, eu ia fazer a obra, eu era um obreiro. Mas aí trocou de pastor, aí fizeram uma fofoca lá, o grupo de obreiros, aí o pastor foi injusto comigo, eu me esfriei na fé, fiquei chateado, nunca mais fui para a igreja. E olha a situação dele agora, virou mendigo. Mas virou mendigo por causa de quê? Por causa de alguém que falhou com ele. Porque alguém falhou com ele e deixou de ser obreiro. Não vai ser obreiro nessa igreja, que seja em outra. Mas foi Deus que te chamou. Deus não tem nada a ver com a falha dos homens. Deus não tem nada a ver com o erro dos homens. A Bíblia diz, nem todos que estão em Israel são israelitas. Mantenha a tua fé. Você precisa enxergar ao longe. Você precisa enxergar além dos problemas, o que está por trás da situação. Você tem que entender que te chamou foi Deus. Aí por causa de homens, por causa de erros humanos, tem muita gente falhando na fé, tem muita gente abandonando a fé. Não abandone a tua fé. Hoje eu vou orar para que Deus venha te dar o segundo toque, para que Deus venha ampliar a tua visão, para que você venha enxergar o que não está sendo enxergado ainda. Porque Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é fiel. Deus ele quer abençoar a tua vida. Deus quer fazer de você mais que vencedor. Tem pessoas que às vezes estão passando um problema, uma dificuldade, e aquele problema afasta ela de Deus. Eu não estou vindo mais na igreja, eu parei de orar, eu me esfriei na fé. Por quê? Porque eu estou passando um problema. Poxa, mas Deus está além desse problema.
A gente se esquece que pode haver uma tempestade, o que for, mas acima das nuvens o sol está brilhando. Depois da tempestade vem a bonança. Só que você, por causa dos problemas, você está culpando a Deus dos seus problemas, mas luta todo mundo tem, meu caro. Dificuldade todo mundo passa. E tem gente que está abandonando a fé, se esfriou na fé, não ora mais, não busca mais a essência de Deus. Você sabe o que Davi falou? Davi falou assim, Davi foi um homem que tinha muitas riquezas, muitos bens, muita coisa. Davi foi um homem muito, muito rico, o rei mais amado de Israel. Só que Davi, certa vez orando, falou assim: Senhor, eu não tenho outro bem além de ti. Porque ele considerava que tudo que ele tinha não era nada, se comparado à presença de Deus. Quando Davi pecou, quando Davi falhou, e Davi foi repreendido, ele falou assim: Senhor, eu pequei, somente pequei, fiz o que era mal aos teus olhos, não apartes de mim o teu Espírito Santo. O que Davi temia, o que Davi tinha medo era de perder, não era perder a coroa. Davi tinha medo de, não era de perder os amigos, de perder o reinado, de perder o dinheiro que ele tinha. Davi tinha medo de perder, sabe o que? A presença de Deus. E é essa presença que está dentro de você. Às vezes a gente, sabe, vai passando o tempo, a gente vai perdendo a visão, e a gente vai tendo uma visão como desse cego, enxergando o homem como árvores que andam, amando as coisas, os objetos, os bens materiais, e usando pessoas, e usando às vezes a igreja, e usando às vezes o poder de Deus. A pessoa usa o poder de Deus para ser abençoada, mas não quer nada a ver com Deus. Ela só quer a bênção que Deus traz, ela só quer a paz que Deus fornece, mas não quer o Deus da paz. E a gente tem que buscar, pessoal, viver intensamente a nossa fé, o nosso amor. Que a nossa oração seja essa: meu Deus, me dá o segundo, o terceiro, o quinto, o 10º, o 20º toque, toca na minha vida quantas vezes for, mas não deixa eu perder a visão das coisas espirituais, não deixa eu misturar uma coisa com a outra, não deixa o tempo passar e eu me esfriar por causa de obreiro, por causa de pastor, por causa de apóstolo, por causa de bispo, por causa de padre, por causa de rabino, por causa de sei lá quem for. Não deixa eu me esfriar por causa dos outros, por causa de falso crente, de falsos irmãos. Não, meu Deus, eu quero ser fervoroso, eu quero estar no centro da tua vontade. É isso que você tem que colocar no coração: eu vou estar no centro da vontade do meu Deus. Por isso que eu quero orar para que você receba o segundo toque, para que Deus venha mudar a tua visão, para que você venha enxergar além dos teus problemas, que hoje você está passando uma luta, mas essa luta que você está passando hoje vai acabar, e o nome de Deus vai ser glorificado na tua vida. Deus vai te fortalecer, porque aquilo que não te mata te fortalece, aquilo que não me destrói, que não me mata, me torna mais forte. Davi, ele era só um menino diante dos olhos dele, do pai dele, dos irmãos, da família, da sociedade. Ele era apenas um menino, até que apareceu um leão. E depois que apareceu um leão, Davi descobriu uma força dentro dele que ele não sabia que ele tinha. Sabe quando ele descobriu? Quando apareceu o leão. Apareceu um urso, e ele lutou contra o urso, e ele percebeu que ele não era apenas um menino, que ele tinha uma força maior do que a força de um urso. Ele venceu o urso. Quando ele encontrou o gigante Golias, todo mundo falava assim: você não pode, você não vai conseguir. E ele falou assim: não, eu vou. Por quê? Porque ele já tinha descoberto a força que havia dentro dele. Sabe qual foi o momento que ele descobriu a força que havia dentro dele? No momento da luta. No momento que ele se sentiu sozinho, o pai dele não estava ali para defendê-lo, os irmãos não estavam ali para defendê-lo, estava só ele, Deus e um leão na frente dele. E ele ou ele matava ou ele morria. E aí ele pôde ver o tamanho da força de Deus que estava dentro dele. É na hora que os problemas se levantam que a gente descobre a força do poder de Deus que está dentro de nós. Quando o problema se levanta, não se levanta para te destruir, se levanta para te fortalecer. A Bíblia diz que José foi vendido como escravo para o Egito. E aí passou aquele rebuliço todo, ele viveu situações difíceis, foi injustiçado, foi preso, aconteceu tanta coisa. E certa vez ele se deparou num cargo de segundo governador do Egito, diante dos seus irmãos, e diz a Bíblia que os irmãos estavam com medo que José fosse matá-los. José falou assim: para com isso, porque vocês pensam que fez uma maldade comigo, mas Deus transformou essa maldade em bênção. Eu lembro que no auge da crise, teve um irmão com 60 e poucos anos, foi mandado embora. Ele ganhava um bom salário. Ele falou: e agora? Fui mandado embora. O meu patrão morreu, os filhos assumiram a empresa, puxaram o tapete dele, cortaram o salário pela metade.
Ele falou, e agora o que eu vou fazer? Ele montou a empresa dele. Hoje ele viaja o Brasil inteiro. Ele vai para um lado, vai para o outro, viaja para o interior, vai para outro estado, vai para não sei aonde, vai para não sei aonde. Ele está ganhando muito mais do que ele ganhava como funcionário. Ele passou há anos da vida dele trabalhando naquela empresa. E foi no momento que aparentemente puxaram o tapete dele, aparentemente não valorizaram ele, enganaram ele, deixaram ele na mão. Foi a hora que ele mais cresceu. Você acha que aquele puxão de tapete foi ruim? Santo puxão de tapete. Porque foi através desse puxão de tapete que ele percebeu o dom de ser empresário, o dom de trabalhar por conta, o dom de enriquecer que ele tinha. Então às vezes a gente não consegue descobrir, a gente olha a situação ruim, o problema, a gente não consegue enxergar além das nuvens, além desse problema que você está vivendo. Você é mais forte do que isso, fique firme. Você é mais forte do que os problemas que se levantam na tua vida. Amplia a tua visão, peça para Deus, Deus me faça entender, me dá o segundo toque. Deus, Ele está contigo, você é maior do que isso, você é maior do que essa perseguição, do que essa injustiça. Deus é Deus e quer fazer algo especial na tua vida. Não abaixa a cabeça. Não fique se limitando, achando que você não pode, que você não dá, que você nasceu para ser pequeno. 1000 vezes não. Deus tem coisas grandes. E a luta, ela não é para te destruir, ela é para te fortalecer. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, o vizinho da esquerda. Mateus capítulo 6, versículo de número 22. Diz assim o texto sagrado: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. O que Deus está dizendo aqui? Deus não está falando desses olhos aqui. Deus está falando dos olhos do Espírito. Jesus está falando dos olhos espirituais. Jesus está dizendo assim, olha, se a maneira pela qual você vê as coisas for boa, for positiva, for otimista, se você tiver o olhar da fé, a luz vai brilhar no teu caminho. Porém, se a maneira que você olha as coisas for negativa, se você é da turma que só vê problema, só vê desgraça, só vê defeito, só vê dificuldade, as trevas vai reinar no teu caminho. Eu costumo explicar, 2 homens olham pela mesma janela, um olha o céu, o outro olha o chão. O problema não está na janela, o problema está no olhar de quem vê. 2 homens olham pela mesma janela, um olha o céu, o outro olha o chão. Se você não mudar a tua visão, a luz não vai brilhar. A Bíblia diz, se os seus olhos forem bons, tem pessoas que só conseguem enxergar coisas ruins, para com isso. Tem pessoas que tudo que ela vai fazer, ela enxerga o negativo, ela enxerga que não vai dar certo, enxerga problema. É claro que a gente tem que sempre analisar os prós e os contras. Porém, a gente tem que ter o olhar da fé. Tudo que você vai fazer, você acha que vai dar errado, que você vai ser roubado, que você vai ser enganado, que não vai dar certo, que vai ter prejuízo, que alguma coisa vai acontecer, que você é azarado mesmo. Está amarrado em nome de Jesus. A Bíblia diz, aqui Deus está dizendo, a candeia do corpo são os olhos. Se a maneira que você olha as coisas for boa, Deus vai brilhar a luz no teu caminho. Agora, se a maneira que você analisa as coisas é só desgraça, é só negativismo, as trevas vão reinar. Que Deus possa tocar na tua vida. Eu desejo que Deus ele toque aí agora na tua vida, e que você receba o segundo toque de Deus, para você enxergar além da tempestade, além dos problemas, que Deus possa falar mais ao teu coração, no nome de Jesus. Amém, pessoal?